Já há algum tempo eu queria trazer aqui para vocês alguns vídeos mais voltados para a área de OT ou IACS, Industrial Automation and Control System, nos termos de segurança mesmo. Eu venho percebendo que está tendo um movimento de mercado, isso não é de agora, você já deve ter percebido isso, das empresas buscarem também a parte de segurança, obviamente que deu um hype aí nos últimos anos, mas agora também essa segurança está atingindo o ambiente industrial, que é o que a gente vem chamando de OT e ACS. Você vai ter vários termos associados a isso. Tanto que eu tenho até um vídeo que eu vou deixar aqui no card para vocês, onde a gente faz uma introdução de infraestruturas críticas, que eu acho bem legal esse tema, e como é um tema que vem tá ganhando bastante notoriedade recentemente, eu acho bem legal de compartilhar esse para vocês. Bom, e o que eu queria trazer aqui nesse vídeo? Pensando nesses termos de OT, IACS, TI, a junção disso tudo, eu queria trazer um vídeo mostrando a diferença entre esses dois mundos. Qual é a diferença, ou quais são as diferenças entre o mundo da TI e o mundo da automação, o mundo da OT. Então, se você se interessou por esse tema, fica com a gente até o final aqui para descobrir a diferença entre essas duas disciplinas. Bora lá? A gente vai começar o nosso vídeo falando um pouquinho aqui sobre a diferença significativa entre IT, ou Information Technology, e IACS, a Industrial Automation and Control System. Porque apesar de ambas disciplinas eles trabalharem com sistemas de computadores, dados e as suas aplicações, os requisitos e as consequências de falhas dentro desses sistemas são drasticamente diferentes em cada uma dessas disciplinas. Tanto que é um erro bastante comum os engenheiros pensarem que as práticas estabelecidas dentro do mundo, por exemplo, de IT, eles podem ser transportadas diretamente para o ambiente industrial. E a gente vai ver ao longo desse vídeo que esse é um big mistake em termos, obviamente, de cybersecurity. Isso porque a cybersecurity dentro do IACS, ele não apenas se preocupa em proteger as informações propriamente ditas, mas também assegurar a proteção do que chamamos de HCE, o Health, o Safety e o Environmental. E isso é crucial para as instalações que operam dentro do IACS, porque interrupções ou mau funcionamento desses sistemas, eles podem resultar em acidentes graves, danos ambientais, e você deve estar pensando aqui, obviamente, em vidas humanas. Então isso sublinha a necessidade ali de você ter um olhar mais especializado quando falamos de termos de cybersecurity para esse contexto de infraestruturas críticas. E se você quiser saber um pouco mais sobre infraestruturas críticas e uma breve introdução que a gente fez, eu vou deixar esse vídeo aqui no card aqui para você dar uma olhada lá depois que você sair dele, caso você não conheça o que são essas tais infraestruturas críticas. Mas voltando aqui para o vídeo, a gente tem uma norma que ela é um marco ali no início dos termos de cybersecurity para o ambiente industrial, que é a norma IEC/ISA 62443 no seu book 1-1, onde ele traz ali para a gente reforçando que tem que existir uma cooperação entre as equipes de TI e os departamentos de operação, engenharia e manufatura da empresa, de modo que a cooperação ali de ambas necessidades de cada setor do negócio, eles vão ali definir quais que são os seus requisitos de segurança em compliance com o que está de acordo com as boas práticas e também o direcionamento do negócio da empresa. Então tudo isso depende dessa cooperação entre vários setores e também traz diversos desafios associados, né? Porque como são vários setores com necessidades diferentes, com mindsets diferentes, você vê como que isso pode conflitar e gerar atrito entre os times dentro das corporações. Mas isso é um desafio que, obviamente, ele tem que ser superado ao longo do tempo. Então isso dali reforça mais ainda a necessidade da colaboração ali entre esses times
para fazer com que a iniciativa de segurança ela seja um sucesso. Porque você pegando insights de áreas totalmente diferentes, quando você começa a conversar com essa galera, você vê como é que eles pensam em relação à segurança e vê também eles podem ter a oportunidade de entender como que você, se você for da área de TI, obviamente, pensa dentro desse contexto. Quando a gente fala nesse termo de diferença de mindset, ele fica explícito nesse slide que a gente está vendo aqui na tela, onde você vê aí basicamente dois triângulos. O triângulo da esquerda, ele mostra o que a gente chama de tríade CIA. CIA não do CIA dos Estados Unidos lá do policial. Quando a gente fala de CIA dentro do mundo de tecnologia da informação, a gente está falando de confidencialidade, integridade e no caso ali, né, availability, de disponibilidade. E já de cara você consegue ver qual que é a prioridade do mundo de IT. A gente vê que a confidencialidade ela está no topo da pirâmide, em seguida a integridade e por último a disponibilidade. Se você lembrar de um meme bem legal onde ele mostra ali um hack, onde tem um papel escrito assim, caso de ataque, puxe todos os cabos ou quebre o vidro, desligue o servidor, isso mostra muito bem o contexto de IT, porque caso tenha alguma falha de segurança, olha só, quebre o vidro, puxe o cabo, desligue o servidor. A disponibilidade ela é menos importante do que o conteúdo, o acesso à informação. Por isso que o IT ele preocupa-se mais com a confidencialidade. Já quando tratamos dentro do contexto de Industrial Automation, o IACS, a ordem das prioridades ela é invertida. A gente costuma chamar de tríade CIA invertida ou IAC, como você quiser dizer aí. Porque no topo da pirâmide a gente tem o availability, ou a disponibilidade, seguido da integridade e por último, entre aspas, a confidencialidade. Não que um não seja importante dentro desse mundo, porque, por exemplo, ali a disponibilidade. Se a gente fala do mundo industrial, a disponibilidade é essencial. Vamos colocar nesse contexto uma usina hidrelétrica que atende mais de 10 milhões de pessoas ali no estado XPTO. Você quer que aquele sistema esteja disponível, por isso a disponibilidade dentro das infraestruturas críticas, ela é o topo ali da pirâmide. Mas também não exclui a necessidade, por exemplo, da integridade. Porque embora a gente quer que aquilo esteja disponível, o sistema esteja disponível, a integridade ela garante que os dados estão corretos. Se a gente dá um exemplo de um tanque que está abastecendo, sei lá, um posto de combustível. A gente tem um sensor de nível de fluido, então quando aquele sensor bater tal nível, ele para de encher o tanque, por exemplo. Então a gente quer que aquela informação ela esteja disponível, mas também a leitura, a confiança dessa informação ela tem que ser correta. Então, embora a disponibilidade ela esteja no topo, não exclui a importância das outras informações. E agora a gente vai trazer alguns paralelos de diferença entre essas duas disciplinas de tecnologia da informação e o IACS ou OT. Quando falamos de tecnologia da informação, em termos de resposta, a gente vê que a resposta ela tem que ser confiável. Já no mundo industrial, a gente tem que o tempo de resposta é crítico. Isso porque algumas aplicações elas exigem basicamente um tempo de resposta quase que instantâneo, 1 milissegundo ou menos. É bizarro ali, dependendo da aplicação que você estiver trabalhando. Quando falamos em termos de throughput, normalmente o TI envolve um alto throughput, já no mundo de automação é um throughput médio, é um throughput fofo, vamos falar assim. O delay e o jitter eles podem ser toleráveis, já no mundo industrial não é tolerável nenhum delay, como eu mencionei agora há pouco o exemplo do tempo de resposta ser crítico. A interação em casos de emergência ela é menos crítica no mundo
no mundo de tecnologia da informação. Já no mundo industrial, obviamente, ela é totalmente mais crítica, porque quando a gente tem um alerta no mundo industrial, cara, é para agir para agora, não dá para esperar, senão pode ocorrer uma catástrofe, né? E também quando falamos de requisitos ali no mundo de IT, a gente somente tem os protocolos de TI, e no mundo industrial a gente tem a coexistência desses protocolos, tanto os protocolos que a gente conhece no mundo de TI, quanto também protocolos que rodam no mundo industrial, que são protocolos de máquina, né? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as diferenças de requisitos de disponibilidade. Quando falamos de TI, a gente tem uma operação ali agendada, normalmente operações que rodam 8x5, dependendo ali do setor que você estiver trabalhando. Já no contexto industrial ou de uma infraestrutura crítica, a operação ela normalmente é 24x7. As falhas ocasionais elas são toleráveis, tanto que eles têm ali o nível de disponibilidade, eles não necessariamente precisam estar em 99,9%, alguns chegam a 95%, 90%, dependendo ali do seu nível de disponibilidade. Agora, no mundo de automação, falhas ocasionais elas não são toleráveis, principalmente quando a gente está falando de infraestruturas críticas, porque quando ocorrem falhas a gente impacta a sociedade como um todo, seja no fornecimento de combustível, seja no fornecimento de energia elétrica. Então tem toda também uma parte regulamentatória ali que existe atrás disso, que caso ocorra alguma falha, cara, você tem que justificar para o governo, então tem muita burocracia que envolve dizer ali que no mundo industrial essas falhas ocasionais elas não podem ocorrer. Já reboots, por exemplo, no mundo de tecnologia da informação, por exemplo, para quem trabalha com o bom e o velho Windows, conhece muito bem a prática do reboot. Então isso no mundo de TI é totalmente normal, coisa que no mundo industrial a gente vê que não é aceitável. Os softwares eles podem ser rodados em versão beta no mundo de TI, ou seja, softwares para teste, algo que a gente não pode ter também no mundo de OT. As modificações elas são mais simples de serem feitas na TI, tanto que basta um documento de change com algumas linhas de código que você já consegue uma aprovação para fazer alguma mudança no seu ambiente, coisa que no mundo industrial pode exigir, por exemplo, uma certificação nova da sua empresa, exige uma regulamentação nova de um setor liberar para você fazer determinada prática. Então essas mudanças elas não são tão fáceis de ser executadas assim em contextos críticos, né? E quais que são as diferenças de ambientes de operação? Isso é bem legal da gente comentar. Porque no mundo da TI as aplicações elas são típicas de escritório. Pô, Word, Excel, browser, papapá, essas coisas aí triviais de escritório. Quando a gente fala de automação, a gente tem aplicações especiais, coisas que, por exemplo, foram desenvolvidas especificamente para aquele cliente. A gente vê que esse termo aí de industrial é muito comum, essas coisas que foram desenvolvidas ou proprietárias para apenas um cliente, ou a pessoa que desenvolveu, a empresa que desenvolveu nem existe mais e por isso aquele sistema está lá daquele jeito até hoje. Os OS no mundo da TI, eles são padronizados, a gente tem ali normalmente um parque de endpoints, servidores com aqueles servidores ali bem no formato ali bem alinhado com compliance, sempre o Windows 10, sempre o Windows 11, sempre o Windows Server na versão XPTO ou acima. Então a gente vê uma padronização nesse contexto. Já no TI a gente vê que as padronizações elas meio que não seguem tanto a regra assim, ou em alguns casos eles são até personalizados, são sistemas operacionais desenvolvidos por determinados fabricantes específicos. Na TI a gente tem as atualizações simples, coisas que não ocorrem geralmente na automação. Na TI a gente tem uma atualização de parque, por exemplo, um refresh do nosso parque ele a cada 3 a 5 anos. Na automação essas coisas podem demorar 30, 40, 20, 60 anos, é muito bizarro ali
ou a diferença entre essas mudanças dentro desses contextos distintos. Os data centers, eles podem ser, os equipamentos, eles normalmente são armazenados em data centers, a sala de servidores com ar-condicionados, e na automação é no ambiente industrial, chão de fábrica, painel elétrico, racking, poste, meio roots aí as situações. Quando a gente fala das questões de risco, na TI a confidencialidade e integridade elas são fundamentais para as proteções dos dados, e o impacto ali, o risco de algum impacto dentro da TI, cara, é perda de informação, basicamente é isso. Já na automação, a gente se preocupa com o HCE, que vem do Health, Safety e Environmental, então a gente faz a proteção ali da disponibilidade, da integridade do HCE, e quando a gente fala do impacto nesse ambiente, de vidas, danos ambientais, acidentes e etc. Então essas são algumas diferenças que a gente pode citar aqui para introduzir essas abordagens de IT e OT. A gente vai fazer mais vídeos aqui em relação a esses temas. E se você gostou do conteúdo que a gente passou aqui hoje, cara, deixa aquela moralzinha no like, se inscreve no canal e marca o sininho para receber as notificações. No mais, eu espero que esse vídeo tenha sido informativo para você e muito obrigado por assistir. É nóis!